bem com o pão. Olá, irmãos, voltamos aqui agora. Inauguração da igreja em Canela, conversando aqui com a auxiliadora idônea do presbítero Paulo, a irmã Nice. Contar um pouquinho para nós dessas maravilhas que o senhor tem feito em Canela, Nice. Tudo bom? Tudo bem, irmão. Tudo bem. É uma bênção, assim, né? A gente poder receber os irmãos hoje aqui, né? E realmente muitas coisas, já fazem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em setembro que a gente está aqui, né? Então a gente passou por muitos momentos, né? Do início, bem do início, quando chegou só eu e o Paulo, depois foi crescendo, crescendo, e hoje a gente vê, assim, a obra que o Espírito fez nessa cidade, né? O romper que Deus fez, né? Como a gente orava e pedia para que Deus fizesse, né? E rompesse na cidade, trouxesse seus escolhidos, os seus marcados, né? Eu sempre dou esse testemunho, né? Que quando a gente chegou lá, que era só eu e o Paulo, eu dobrava o joelho e dizia assim: Senhor, nesse lugar tu tem os teus marcados, os teus escolhidos, né? Aqueles que clamam por ti, né, que querem o Deus vivo, que choram, né, que não sabem onde tu tá, né, e tu veio, né, e veio morar nessa cidade para reinar aqui, né. Então a gente morou num apartamento, irmão, no centro da cidade, né, e da janela, né, da sala de janta, assim, eu enxergava um motivo de uma pracinha que tem ali, né. E ela tinha bandeiras e tal, né? E eu sempre, da minha janela, eu orava e dizia assim: Senhor, lá é o teu trono. Lá é onde tu está sentado nessa cidade, né? E eu sempre orava e dizia assim: toma o governo dessa cidade, Senhor, porque ela é tua, né? E hoje, nada melhor assim do que a gente comemorar junto, né, com os irmãos, né? Todo esse mover do Espírito nessa cidade durante esses anos, né? Que como toda obra, né, ela tem dificuldades, a gente passou por momentos difíceis, né? Que eu sempre conto assim que teve um momento, né, há uns anos atrás, numa das purificações que Deus permitiu na igreja, né, que eu tinha tanta tristeza, né, irmão, que eu dizia assim: ai, Senhor, nos leva daqui, né, porque eu achava que o Senhor, que a gente não ia suportar, né, mas naqueles momentos eu via que Deus estava quebrando o nosso ego, né, que Deus estava mostrando o amor próprio, né? Porque a gente estava sofrendo, né? E Deus mostrou incredulidade naquele momento, né? Porque tinha uma tristeza que mostrava uma incredulidade em relação ao poder que o Senhor tinha, a graça que o Senhor tem de nos sustentar nos momentos de dificuldade, né? Então, Deus nos sustentou naqueles momentos, né? Nos fortaleceu, tudo isso foi para o nosso crescimento espiritual e eu agradeço muito ao Senhor, porque eu sempre digo que se nós não tivéssemos passado por aqueles momentos, talvez hoje a gente não tivesse, né, esse crescimento e nem poder ver isso que está acontecendo hoje, né, na cidade de Canela. Que maravilha, já temos, o irmão Paulo estava contando para nós, já tem Três Coroas, né? Já tem Gramado, tem 6 cidades hoje, né? Irmã, conta um pouquinho para nós como é que é essa função de poder ajudar esse varão, né? 6 cidades cuidando. Ele contou um pouquinho para nós, corretor de imóveis, né? Distribuidor da editora Vento Sul. Deve ficar também um trabalho grande para a irmã, né? Eu não vou dizer que não, porque deve ficar, eu fico imaginando a irmã se virando para auxiliar. Como é que funciona esse trabalho, irmã? Ele contou um pouquinho aqui também, que ele chama os líderes e chama as esposas também aqui para participar, né? Nada melhor agora que o testemunho da esposa aqui, de uma das auxiliadoras de todo esse trabalho, que está acontecendo, para contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Amém. É verdade, né? É um pouquinho trabalhoso, mas é maravilhoso também, né? E eu vejo assim que, desde quando a gente casou, eu e o Paulo, né? Algo que no secular, né? A gente ficou 4 anos casados sem o Senhor, né? E já, quando eu casei, eu já quis trabalhar, né? Eu disse assim, eu trabalhava até então eu vou continuar trabalhando. E um dia ele disse para mim assim: olha, o meu tipo de trabalho é um trabalho que eu não tenho horário, eu estou livre, né? É um horário que não segue um padrão assim de horário, de carga horária e tal. E se eu tiver que sair fim de semana, eu vou sair, eu tenho liberdade de fazer isso. E tu, se tu estiver trabalhando, tu vai ter dificuldade. Então eu gostaria que tu ficasse em casa, né? E me auxiliasse no meu trabalho secular, mas que tu não te envolvesse com o trabalho, porque isso vai nos prejudicar no casamento, né? E eu lembro que ali foi um pouco difícil, assim, né? Mas eu aceitei porque eu sabia que eu teria uma participação bem forte assim no trabalho dele. Eu trabalhava como secretária dele, eu organizava todas as coisas para ele, administrativas do trabalho dele, né? A gente organizava tudo, então eu sempre digo, né, que quando a gente tinha os representantes no escritório, irmão, eu organizava as cadeiras, eu organizava o café, eu organizava tudo
para esperar ele com os representantes dele, né, dar os treinamentos, né? Então ali eu organizava tudo e a gente estava sempre junto. E teve momentos que eu fui para a empresa dentro de uma van, com a van cheia de representantes, e ele um dia antes, porque ele tinha seminários e conferências e tal do trabalho. E depois que o Senhor chegou na nossa vida, eu vi tudo isso se repetindo no Senhor. E teve um encontro em Panambi, que ele foi num carro na frente e eu fui dentro da van com os irmãos. E eu vi aquilo assim, meu Deus! E eu olhava para trás, agora são todos irmãos, né? Então tu vê assim como Deus tem um propósito na vida da gente, né? E eu agradeço a Deus porque teve um momento na minha vida que eu orei, né? Eu tive dúvida se eu deveria trabalhar no secular ou não. E eu orei, jejuei, porque era uma época que eu estava bem rebelde, assim. E eu lembro que eu orei, eu disse, Senhor, tu vai falar comigo, porque eu preciso saber se é tu que quer isso mesmo, né? Eu não estava confiando ainda muito no varão, né? E aí eu orei, jejuei durante uma semana e Deus me deu uma palavra, né? E essa palavra dizia que melhor era servir a Ele do que a homens, né? Melhor era agradar a Ele do que os homens. Então eu vi que Ele não queria que eu me agradasse, mas sim que eu agradasse Ele, né? E que eu continuasse, então, do lado do Paulo, né? Auxiliando ele em tudo que ele precisasse. Então hoje eu digo, né? Eu não consigo ver a minha vida, né? Diferente nesse sentido, porque a gente faz tudo junto, né? Tudo junto. A gente entra no mercado, a gente entra em qualquer lugar, a gente entra na rua, o nosso pensamento é todo sempre, né? Vão fazer o que dá para fazer, mas sempre olhando para as pessoas, né? Porque a gente sabe que elas estão sedentas, né? Então o nosso olhar é sempre assim, a gente entra num lugar, a gente está ali, mas a gente sabe que se tem uma pessoa aqui do lado, que ela permaneceu aqui do lado, é porque Deus colocou ela ali, né? Então a gente não desfoca, e eu agradeço a Deus por isso, porque eu sei que todo esse tempo que a gente está junto na obra do Senhor, Deus foi construindo isso dentro de nós, né? Então a nossa vida hoje, eu digo assim para o irmão, que ela é para o Senhor. Eu sinto que ela é para o Senhor, porque a gente já não tem mais vida social, a gente não pensa, família, a gente vai quando dá, né? Eles já sabem disso, eles entendem já isso, glória a Deus, né? Então eles veem assim que a gente vive para o Senhor mesmo, né? E eu espero que isso esteja dentro do meu coração, né? Que Ele esteja em primeiro lugar, né? Porque a gente nunca sabe, né? A gente trabalha bastante, mas eu oro assim para que Ele realmente esteja dentro do meu coração, em primeiro lugar na minha vida, né? Porque eu creio que isso foi uma escolha do Senhor para nós e eu me alegro muito, né? Porque a gente vive assim agora com essas novas cidades, né? Por exemplo, a cidade de Três Coroas, eu senti, que foi agora há pouco tempo, eu senti muita opressão. E ali eu vi que eu achava assim, que eu estava preparada, sempre preparada e aberta, mas ali eu vi assim, algo dentro de mim assim, que era um tipo de um cansaço, sabe? Porque a gente ia para lá, passava toda segunda-feira, a gente ainda faz isso, né? A gente às vezes vai depois do meio-dia ou vai de manhã para visitar pessoas. Então, nos primeiros grupos familiares que teve lá, a gente ia e eu, além da opressão de ser uma cidade nova, a gente entrava no carro, descia do carro, sabe? E chegava no grupo assim, chegava 1 hora, porque a gente tinha que viajar para Gramado, né? Que a gente mora lá agora. E eu cansava muito, assim. Então aquilo começou, né? Eu tive que orar muito, assim. Eu vi que se levantou uma resistência, né? Dentro do meu coração, né? E eu precisei orar muito, assim, para o Senhor, para abrir, né? Para entender, para receber que Deus tinha mudado o ritmo, né? Que Deus tinha acrescentado coisas e que o ritmo estava mudando e estava ficando cada vez mais apertado, né? Irmanice, te perguntar aqui, a gente está vendo esse trabalho todo assim, e essas situações que tu comentou com a gente, né? Tinha alguns momentos que davam uma enfraquecida assim na fé, né? Claro que a gente sabe que para se manter agora aqui de pé precisou fé, precisou oração, né? Mas eu te pergunto assim, tem algum material que a irmã se apoiava, conseguia buscar um apoio, um estímulo, um reforço espiritual para se manter ali na fé, né? Porque às vezes a gente fica, e agora, né? Às vezes pode ser um Nutrivídeo, às vezes um livro, às vezes um CD, às vezes é participar dos encontros. O que a irmã sente, assim, para compartilhar com o povo que está assistindo de Bem com Pão, que conseguiu a irmã de vez em quando usar aquela boletinha ali, um dos materiais ou alguma coisa do ministério? Amém. Bom, eu vou te dizer assim, irmão, que o que mais me fortaleceu e me alicerçou, que eu sempre compartilho isso, testemunho isso, em momentos de
bem fortes assim na nossa vida, né, ministerial, foi a coletânea apostólica. A coletânea apostólica, assim, é o material, assim, né, e todas as ao vivo, né, no caso, as transmissões ao vivo, né, eu creio, assim, que a coletânea sempre dizia, assim, que a sequência dela, assim, ela trabalhava em todas as áreas que eu tinha necessidade, né. Então eu sempre me alicercei ali, era coletânea, sempre na coletânea. E todas as vezes que eu tinha algo, né, como por exemplo, quando eu via que eu estava sendo atacada assim por incredulidade, por rejeição, eu vou para os materiais específicos, né. Então quando saiu, né, o livro, eu li, né, a Injustiça da Parte de Deus, né. Agora saiu, né, o CD, ele está em CD e eu já estou escutando também, né. O portal para a glória também foi um dos que foram muito importantes, assim, porque eu creio assim que quando a gente recebe e tem um entendimento da obra do Senhor na nossa vida, a gente pode transmitir isso, né? Outro material também é o Livre da Ansiedade, que a gente é muito atacado também, né, pela ansiedade. E ali diz que a gente precisa se acautelar e confiar no Senhor, né? Então aquele CD, quando eu estava assim agitada, quando eu estava, né, querendo colocar assim a coisa à frente do Senhor, o Senhor diz assim, te aquieta, te acalma, né, e medita ali, né, que tu vai receber de mim o reforço, né. Então eu sempre digo, irmão, assim, todos os CDs, né, o outro CD, o Perdão também, né, porque o CD do Perdão, ele realmente, ele foi o CD que eu acho que eu mais escutei durante todo esse tempo, né. Porque o Dano da Amargura foi um livro que eu li agora também, eu encerrei ele, né? E até eu compartilhei com os irmãos que eu anotei todas as palavras que estão no livro, para repetir elas em sequência, né? Para ser liberta realmente da amargura, né? Porque durante a minha vida eu tive muito problema, como todos nós, de perdão, né? Pelas coisas que a gente passou no casamento, né? E eu tinha muita amargura com meu marido, né? Eu tinha amargura já da infância, né? Do meu pai, da minha mãe. E eu tive que trabalhar tudo isso. E o CD do Perdão eu sempre indico, porque quando eu vejo as pessoas assim, eu disse, tu tem que começar pelo perdão, porque toda a nossa vida fica trancada ali, né? A gente tem dificuldade de avançar, tanto natural como espiritualmente, porque a gente tem mágoas. Então eu tinha muitas mágoas e aquilo ali me ajudava a ter fé de liberar perdão, porque sempre quando eu oro e digo assim para o Senhor, Senhor, eu não tenho vontade, eu não tenho força para perdoar isso, né? Mas por fé e porque tu quer e porque tu diz na tua palavra, então eu vou liberar o perdão. Então foi assim que eu sempre fiz, né? Eu sempre disse assim, Senhor, é por fé, né? Porque por vista eu não, né? Mas por fé, então eu escolho perdoar, eu libero o perdão e eu vejo que às vezes isso vem, né? Novamente, lembranças do passado, né? E eu volto a orar novamente e liberar perdão. E se tem dúvida, eu libero perdão, mas é esses materiais, o perdão, o Dano da Amargura, que eles são muito presentes na minha vida hoje e a Injustiça da Parte de Deus. Tá aí a dica da irmã Nícia, testemunha aqui no Senhor, né? A gente sempre procura, assim, às vezes fica longe, né, irmã, assim, um exemplo espiritual pra gente. Mas daí a gente vai lá e tem os irmãos que estão nessa batalha, nessa luta. A gente vê aqui hoje um exemplo, não vamos dizer assim de sucesso, mas um exemplo de fidelidade. Hoje está aqui, inauguração da igreja em Canela, já passou pela igreja de Gramado. Então é uma história escrita com o Senhor, onde o Senhor está aqui. A gente vê o elo com o Senhor Jesus aqui, fortalecendo e todas as coisas aqui crescendo, né? Então você tem aí a dica da irmã Nícia desses materiais também. Você auxiliadora que está aí e você auxiliadora de Cristo, liderança em outras cidades, pode pegar essa dica aqui de como se manter firme nesse papel de auxiliadora, né? Nícia, obrigado aqui, né? E nós vamos continuar aqui já na inauguração, conversando com mais irmãos aí. Inauguração da igreja em Canela, e aqui conversando com o irmão Mauri, viagem longa, alguns quase 1.200 quilômetros, né? Para mais, está aqui hoje prestigiando e está em comunhão com os irmãos aqui. Tudo bom, irmão Mauri? Tudo bem, Marcelo. É sempre um grande prazer poder estar aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente nessa inauguração aqui da igreja em Canela. Irmão Mauri, editora Evento Sul, TV Menorá, estava aqui conversando com o irmão Paulo. 32 representantes ativos trabalhando para a Igreja de Canela, e ele disse assim, ó, não é de lá de vez em quando, o pessoal que põe o ombro embaixo da cruz e vai, esse trabalho de expansão que a gente vê, né, aqui se concretizando hoje templo. Então a gente vê
templo aí, hoje 200 cadeiras aqui preparadas, capacidade para chegar a quase 350 pessoas, e a gente vê o quanto o Senhor tem aí ajudado, né? Deus tem colocado a mão nessa obra mesmo assim, usado os seus vasos para que haja essa expansão, irmão Mauri, e a Editora Vento Sul sempre ali, trazendo todo o conhecimento que assim o Senhor nos permite da palavra de Deus, para que seja compartilhada e aumente a comunhão de todos aqueles que o Senhor quer com a palavra dele, né? Amém. É sempre muito importante, né, deixar a Editora Vento Sul em evidência, porque é a obra genuína do Senhor, né, Marcelo? Isso é muito legal, porque essa semana nós fizemos a contagem, na quarta-feira dessa semana, nós estamos já com 630 representantes, então, fechamos esse começo, né, esse primeiro semestre, com todos esses irmãos amados levando essa palavra, levando a Editora Vento Sul a todos os cantos. E hoje nós tivemos de manhã na região de Passo Fundo, nós viemos ontem à noite, porque a aquisição da Rádio Passo Fundo hoje, né? Então foi um dia muito importante, é um dia que nós tivemos assim, eu, irmão Diego, irmão Ronald, nesse contrato novo com a Rádio Boa Nova, que vai chamar FM, é 104,7, é a Rádio Passo Fundo. E em breve aqui em Canela também as ondas da Rádio América, né, de Montenegro, chegando aqui. Então nós viemos para fazer o contrato com essas rádios, com a retransmissora aqui de Canela também, e aproveitamos para a inauguração aqui da igreja. Então a gente fica muito feliz com tudo isso, né, com toda essa expansão. O Senhor tem nos dado essa oportunidade, né, de poder levar a editora, a rádio e TV Menorá. E em breve muitas novidades virão aí, eu não tenho dúvida. O Senhor está preparando outras rádios aqui na região, outros representantes também. E assim, logo, logo, vamos ver se a gente chega a 1000 representantes para poder levar para todo o Brasil e todo o planeta a Editora Vento Sul. Que maravilha! Aproveitar aqui, o irmão Mauri está aqui, vamos ver se tem um furo de reportagem aqui. Já dá para vazar alguma novidade, alguma produção nova que está nascendo, ou quem sabe uma produção de algum material? Conta um pouquinho para nós, para aguçar nossa curiosidade, como estão os movimentos da Editora Vento Sul. Hoje nós temos 18 livros, né, saindo, são 10 livretos e 8 livros de tamanho maior, que mais de 60 páginas que nós falamos, e 12 CDs e 6 DVDs. O Ventinho 2 está saindo também agora para esse encontro, e a grande novidade vai ser as redes de TV comunitárias, Marcelo. Isso é uma novidade que foi aberta agora no governo. Nós tivemos assim, o senhor nos deu a direção para entrar, né, nessa nova empreitada que é a TV, e nós ganhamos 3 concessões já. Nós ganhamos em São Paulo, né, a TV Menorá Tapiratiba, a TV Menorá Montenegro e a TV Menorá Foz do Iguaçu. Então isso para nós deixa-nos assim muito contentes. Que maravilha, né? E eu aproveitar aqui um pouquinho a informação, quer dizer, Passo Fundo, já vamos ter mais um programa para a Rádio Menorá também em Passo Fundo. Sim, a partir dessa segunda-feira agora já começa a Rede Menorá, vai se chamar Rádio Boa Nova, né? Rádio Boa Nova FM 104, ela já está no ar, só que a mudança agora para a programação da Menorá começa na segunda-feira à meia-noite. Então na segunda-feira à meia-noite a gente já está com a Rádio Passo Fundo também fazendo parte da Rede Menorá de Comunicação, e a Rádio Montenegro, né? Que é a rádio que cobre aqui 70% do estado, e agora subindo para Passo Fundo. Então vamos ver o que o senhor prepara para nós aqui nesse tempo. Com certeza, muitos e muitos mais eleitos do Senhor agora podendo ouvir, receber a palavra de Deus. Obrigado, irmão Mauri, aqui pela participação. Em seguida, voltamos aí com mais irmãos conversando aqui, inauguração da igreja em Canela. De bem com o pão.